A manhã de terça-feira começou como todas as outras na mansão dos Almeida, localizada no bairro Nobre do Morumbi, em São Paulo. O sol de agosto entrava pelas janelas altas da garagem, iluminando o Mercedes prateado que descansava sobre o piso de porcelanato reluzente. Roberto Almeida, aos 52 anos, era um homem que construíra seu império do zero, transformando uma pequena empresa de logística em uma das maiores distribuidoras do país. Vestindo um terno cinza impecável, ele desceu as escadas internas que conectavam a casa à garagem, carregando sua pasta de couro italiano e o celular que não parava de vibrar com mensagens de trabalho. O cheiro característico de cera automotiva, misturado ao perfume caro que ele usava, preenchia o ambiente. Roberto ajustou o nó da gravata azul marinho enquanto se aproximava do veículo, seus sapatos italianos ecoando no silêncio matinal. Aquela seria uma manhã crucial. Depois de meses de negociações difíceis, finalmente fecharia a venda de uma das filiais da empresa para um grupo empresarial do Rio Grande do Sul. A reunião estava marcada para as 9 horas em um escritório na Avenida Paulista e ele não podia se atrasar. Precisava pegar a rodovia dos Bandeirantes e, depois subir a serra até o local escolhido pelos compradores, uma propriedade rural, onde eles queriam discutir os detalhes finais, longe dos olhares curiosos do mercado. Roberto abriu a porta do motorista e sentou-se no banco de couro bege, respirando fundo. O interior do carro estava impecável, como sempre. Ele colocou a pasta no banco do passageiro, ajustou o espelho retrovisor e inseriu a chave na ignição. Suas mãos, acostumadas a comandar reuniões e assinar contratos milionários, tremiam levemente. Não era nervosismo pela reunião em si, mas pela tensão que dominava sua vida pessoal nos últimos meses. O casamento com Mariana, que já durava 10 anos, estava por um fio. As discussões haviam se tornado cada vez mais frequentes e amargas, especialmente depois que ele decidira alterar seu testamento para incluir Juliana, sua filha de 23 anos, fruto do primeiro casamento. O motor do Mercedes ainda nem havia sido ligado quando um grito desesperado rasgou o silêncio da garagem. Roberto sentiu o coração disparar. Pela porta lateral que conectava a garagem à área de serviço, surgiu Dona Célia, a governanta da casa. A mulher de 61 anos que trabalhava para a família havia 15 anos, nunca havia demonstrado qualquer comportamento alarmante. Sempre discreta, eficiente e respeitosa, ela era quase uma sombra silenciosa que mantinha a casa funcionando perfeitamente. Mas naquele momento, Dona Célia estava completamente transfigurada. Seu uniforme azul claro estava desalinhado. O cabelo grisalho escapava do coque habitualmente perfeito, e seu rosto estava vermelho pelo esforço físico de ter corrido. Ela agitava os braços freneticamente, como se tentasse impedir um desastre iminente. Suas palavras saíam atropeladas, misturadas com soluços e uma respiração ofegante que denunciava o pânico absoluto que a dominava. Doutor Roberto, pelo amor de Deus, não entre nesse carro. O senhor não pode sair com esse veículo de jeito nenhum. Por favor, acredite em mim. A voz da governanta era um grito sufocado pela urgência, carregado de uma emoção que Roberto nunca havia presenciado nela. Dona Célia se aproximou cambaleante e se apoiou no capô do Mercedes, como se suas pernas fossem ceder a qualquer momento. Roberto desligou imediatamente a ignição e saiu do carro, completamente confuso. O que estava acontecendo? Dona Célia nunca, em todos aqueles anos de serviço impecável, havia se comportado de maneira tão descontrolada. Ela sempre fora a personificação da discrição e da compostura, uma mulher que conhecia seu lugar na hierarquia da casa e jamais ultrapassava os limites do protocolo. Dona Célia, o que aconteceu? A senhora está bem? Precisa de um médico? Roberto segurou o braço da governanta, genuinamente preocupado com o estado dela. Talvez ela estivesse tendo algum problema de saúde, um ataque cardíaco, um surto de pressão alta. Mas ela balançou a cabeça vigorosamente, as lágrimas agora descendo livremente por seu rosto enrugado. Não, doutor. Eu estou bem. Mas o senhor não está. Ou pelo menos não estaria se tivesse saído com esse carro agora.
Dona Célia respirou fundo, tentando se recompor minimamente. O senhor precisa ouvir o que eu tenho para dizer, mesmo que pareça loucura da minha parte, mesmo que o senhor pense que eu perdi o juízo completamente. Roberto sentiu um frio na espinha. Havia algo na voz de Dona Célia, uma sinceridade crua e desesperada, que o fez prestar atenção máxima. Ele olhou ao redor da garagem vazia, depois de volta para a mulher que tremia diante dele. Fale, Dona Célia. O que a senhora viu? O que aconteceu? A governanta limpou as lágrimas com as costas da mão e começou seu relato, cada palavra saindo com dificuldade, como se ela estivesse carregando um peso insuportável. Foi ontem à noite, doutor. Eu tinha esquecido minha bolsa na cozinha. Sabe como eu sou esquecida às vezes. Voltei para buscá-la por volta da meia-noite. A casa estava toda escura, silenciosa. Pensei que todos já estavam dormindo. Roberto ouvia atentamente, tentando entender aonde aquilo levaria. Dona Célia continuou, sua voz baixando para quase um sussurro, como se tivesse medo de ser ouvida. Quando passei pela porta que dá para a garagem, vi uma luz. Achei estranho, porque ninguém deveria estar aqui a essa hora. Abri a porta devagar, com cuidado, e vi. Ela engoliu. Seco, os olhos fixos nos de Roberto. Vi a Dona Mariana aqui, com uma lanterna na mão e uma caixa de ferramentas ao lado do carro do senhor. O empresário sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Mariana? Sua esposa, na garagem, no meio da noite, com ferramentas? Isso não fazia o menor sentido. Dona Célia, a senhora deve estar enganada. Talvez fosse outra pessoa, ou talvez a senhora tenha visto algo e interpretado errado no escuro. Mas a governanta sacudiu a cabeça com veemência. Não, doutor Roberto, não foi engano, eu fiquei escondida atrás da porta da despensa observando. Não quis me manifestar porque fiquei com medo, confesso. A Dona Mariana abriu o capô deste carro e ficou mexendo lá dentro por mais de meia hora. Ela estava com luvas, daquelas luvas de trabalho grossas. Quando terminou, as mãos dela estavam sujas, mesmo com as luvas. E ela, perdoe-me por dizer isso, mas ela estava falando sozinha. Roberto sentiu as pernas ficarem fracas. O que ela estava dizendo? Falando sozinha sobre o quê? Dona Célia fechou os olhos, como se reviver a cena fosse doloroso demais. Ela estava falando sobre o senhor, doutor, dizendo coisas terríveis, que o senhor não merecia tudo o que tem, que tinha tirado dela o que era dela por direito, que a filha do senhor não merecia nada da fortuna da família. A governanta abriu os olhos novamente, agora cheios de determinação. E então ela disse algo que me gelou o sangue. Ela disse que amanhã, ou seja, hoje, o senhor ia pegar aquela estrada perigosa na serra e que seria o último dia em que o senhor a humilharia. Disse que depois disso, tudo seria dela. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Roberto olhou para o carro, depois para Dona Célia, depois novamente para o Mercedes prateado, que parecia tão inocente e familiar. Sua mente trabalhava em velocidade máxima, processando aquela informação impossível. Mariana, sua esposa Mariana havia mexido no carro dele durante a madrugada? Com que propósito? O que ela poderia ter feito? Dona Célia segurou o braço de Roberto com força, sua voz agora firme apesar das lágrimas. Doutor, eu trabalho nesta casa há 15 anos. O senhor me conhece. Sabe que eu jamais mentiria sobre algo assim. Eu não sei exatamente o que ela fez com o carro, mas sei que foi algo ruim. Muito ruim. Algo que poderia colocar a vida do senhor em perigo naquela estrada. Eu não consegui dormir a noite toda, rezando para que amanhecesse logo e eu pudesse avisá-lo antes que fosse tarde demais. Roberto sentiu a realidade se fragmentar ao seu redor. Ele sabia que seu casamento estava em crise. Sabia que Mariana estava furiosa com a decisão dele de incluir Juliana no testamento. As brigas haviam se tornado constantes, os silêncios carregados de ressentimento. Mas dali, a imaginar que ela pudesse fazer algo assim, era loucura. Tinha que ser loucura. Ou será que não era? Vou verificar o carro, disse. Roberto! Sua voz saindo mais rouca do que pretendia. Ele abriu o capô do Mercedes com mãos trêmulas. Mesmo não sendo um expert em mecânica, ele tinha conhecimento básico suficiente para identificar as principais partes do motor. E foi então
enquanto seus olhos percorriam os componentes familiares, que ele viu algo que não deveria estar ali. Os cabos. Os cabos que eram essenciais para o funcionamento do sistema estavam visivelmente alterados. Não era desgaste natural. Qualquer pessoa minimamente atenta conseguiria perceber que aquilo havia sido feito deliberadamente. Roberto sentiu suas mãos congelarem. Seu corpo inteiro se encheu de um medo primitivo, visceral. Dona Célia estava dizendo a verdade. Mariana realmente havia mexido no carro, e não tinha sido para fazer nada de bom. Roberto fechou o capô do carro com cuidado, como se aquele objeto familiar tivesse se transformado em algo perigoso e desconhecido. Seu coração batia descompassado no peito, e ele sentia a boca seca. Dona Célia permanecia ao seu lado, ainda trêmula, aguardando alguma reação do patrão. O empresário passou a mão pelo cabelo, um gesto que sempre fazia quando estava sob extrema pressão, e olhou para a governanta com uma mistura de gratidão e incredulidade. A senhora salvou minha vida, Dona Célia. Se eu tivesse saído com este carro agora, indo para aquela estrada cheia de curvas na serra, eu não sei o que teria acontecido. Roberto sentiu um nó na garganta. A estrada que ele pegaria era conhecida por seus trechos perigosos, com declives acentuados e curvas fechadas. Qualquer problema nos cabos vitais do veículo poderia resultar em consequências terríveis. Ele olhou para a mulher que estava diante dele, com seu uniforme amassado e os olhos inchados de tanto chorar, e sentiu uma onda de emoção. Eu nunca vou esquecer o que a senhora fez por mim. Dona Célia enxugou mais uma lágrima e assentiu, ainda sem conseguir falar muito. Roberto respirou fundo, tentando organizar seus pensamentos. Sua mente estava em turbilhão. Mariana, sua esposa, a mulher com quem ele havia casado 10 anos atrás, em uma cerimônia luxuosa na praia de Juqueí, cercada por 300 convidados e coberta de promessas de amor eterno. Como eles haviam chegado até aquele ponto? Dona Célia, eu preciso que a senhora faça algo por mim. Roberto falou em voz baixa, olhando ao redor como se as paredes pudessem ter ouvidos. A senhora vai voltar para a casa dos fundos, onde fica seu quarto. Não conte para ninguém sobre essa conversa. Para ninguém, entendeu? Nem para as outras funcionárias, nem para ninguém da família. Eu preciso pensar em como vou lidar com essa situação. A governanta concordou com a cabeça. Mas e o senhor, doutor? O que vai fazer agora? Não vai confrontar a dona Mariana? Roberto pensou por um momento. Ainda não. Primeiro eu preciso entender melhor o que está acontecendo. Preciso de provas concretas, de alguma forma de confirmar tudo isso antes de dar qualquer passo. Ele olhou para o relógio. A reunião seria em 1 hora e meia, mas ele teria que cancelar. Não havia como sair dali agora, não com tudo aquilo pesando em sua mente. Vá, Dona Célia, e muito obrigado, de coração. A governanta se afastou lentamente, lançando um último olhar preocupado para o patrão antes de desaparecer pela porta lateral. Roberto ficou sozinho na garagem, o silêncio agora opressivo. Ele pegou o celular e discou para seu assistente pessoal, Lucas, um rapaz eficiente de 30 anos que trabalhava com ele havia 5 anos. Preciso cancelar a reunião de hoje. Invente alguma desculpa plausível. Direi que tive um problema de saúde súbito ou algo assim. Reagende para a próxima semana. Lucas, acostumado com mudanças de última hora, não questionou. Roberto desligou e ficou parado, olhando para o Mercedes como se ele pudesse fornecer respostas. Sua mente começou a viajar no tempo, relembrando os últimos 2 anos de casamento. Quando exatamente as coisas haviam começado a desmoronar? O primeiro casamento de Roberto havia terminado havia 15 anos, quando Juliana ainda era uma criança de 8 anos. Ele e a primeira esposa, Patrícia, haviam se separado de forma amigável, reconhecendo que haviam se casado jovens demais e queriam coisas diferentes da vida. Patrícia queria uma vida mais simples no interior, enquanto Roberto estava obcecado em construir seu império empresarial. Eles mantiveram uma relação cordial pelo bem de Juliana, e Roberto sempre fora um pai presente, apesar da agenda lotada. Conheceu Mariana em um evento beneficente 8 anos depois do divórcio.
Ela tinha 32 anos na época, 10 anos mais nova que ele, e era uma mulher deslumbrante. Loira, elegante, com um sorriso que iluminava qualquer ambiente. Trabalhava como gerente de marketing em uma empresa de cosméticos e tinha uma presença magnética. Roberto se apaixonou rapidamente. Ela parecia entender seu mundo, sua ambição, seus sonhos. Não havia conflito entre o trabalho dele e a vida pessoal como havia acontecido com Patrícia. Mariana adorava a vida de luxo, as viagens internacionais, os jantares em restaurantes estrelados. O casamento foi perfeito nos primeiros anos. Ou pelo menos, Roberto pensava que era. Mariana deixou o emprego após o casamento, dizendo que queria se dedicar a ser a esposa de um grande empresário, a anfitriã perfeita para seus eventos sociais. Ela reformou completamente a mansão, decorando-a com um gosto impecável que era invejado por todas as suas amigas. Organizava jantares que eram a conversa da alta sociedade paulistana por semanas. Era a esposa troféu perfeita e Roberto se sentia orgulhoso ao lado dela. Mas então, há 2 anos, tudo começou a mudar. Juliana, que agora tinha 21 anos e estudava administração de empresas na Fundação Getúlio Vargas, expressou o desejo de trabalhar com o pai. Roberto ficou emocionado. Sua filha, que ele sempre amou profundamente, mas que havia visto crescer à distância nos finais de semana alternados, queria fazer parte do negócio da família. Ele a contratou como estagiária, determinado a não dar tratamento especial. E Juliana provou seu valor rapidamente. Era inteligente, dedicada, tinha ideias inovadoras. Foi então que Roberto começou a pensar no futuro. Ele tinha 50 anos na época e começou a se preocupar com questões de sucessão e herança. Seu testamento, feito logo após o casamento com Mariana, deixava tudo para ela em caso de algo acontecer com ele. Mas agora, com Juliana demonstrando tanto interesse e capacidade nos negócios, parecia injusto deixá-la de fora. Afinal, ela era sua filha, sua carne e sangue. Quando Roberto comunicou a Mariana que iria alterar o testamento para incluir Juliana como herdeira de 50% de seus bens, a reação foi explosiva. Mariana ficou fora, de si. Gritou que ele estava traindo a confiança dela, que ela havia dedicado 10 anos de sua vida a ele, que havia deixado sua carreira para ser a esposa perfeita. Como ele poderia fazer isso com ela? Como poderia dar metade de tudo para uma garota que mal conhecia, que aparecia apenas nos fins de semana durante a infância? As brigas se tornaram constantes. Mariana começou a tratar Juliana com frieza quando a jovem visitava a casa. Fazia comentários ácidos sobre a roupa dela, seus modos, suas opiniões. Juliana, que sempre fora uma menina doce e educada, começou a evitar ir à mansão, preferindo se encontrar com o pai em restaurantes ou no escritório. Roberto tentou mediar, mas a situação só piorava. Mariana começou a beber mais, passava dias inteiros no spa ou em almoços intermináveis com as amigas, voltando para casa com olhares distantes e respostas monossilábicas. O sexo, que sempre fora uma parte importante do relacionamento deles, praticamente cessou. Eles mal se falavam, a não ser para discutir ou fazer comentários práticos sobre a agenda do dia. 3 meses atrás, Mariana havia falado pela primeira vez em divórcio. Mas quando Roberto mencionou que havia um acordo pré-nupcial que limitaria significativamente o valor que ela receberia em uma separação, ela recuou imediatamente. Disse que estava sendo emocional, que não era isso que queria. Mas Roberto percebeu o cálculo frio em seus olhos. Ela não queria o divórcio porque não queria sair perdendo financeiramente. Queria tudo ou nada. Agora, parado naquela garagem, olhando para o carro que sua esposa havia aparentemente sabotado, Roberto se perguntava como não havia visto os sinais antes. Como havia sido tão cego? Mariana sempre fora obcecada por dinheiro e status. Ele apenas achava que isso era parte de quem ela era, uma mulher que gostava de coisas bonitas. Mas havia uma diferença entre gostar de luxo e estar disposta a fazer qualquer coisa para garantir que nunca perderia esse estilo de vida. Roberto subiu lentamente as escadas que levavam de volta à casa. Seus passos ecoavam no corredor de mármore.
Ele precisava ver Mariana, precisava olhar em seus olhos, tentar entender quem realmente era a mulher com quem ele havia compartilhado uma cama por 10 anos. Ao chegar ao andar superior, ele ouviu água correndo. Ela estava no banheiro da suíte master, provavelmente tomando seu longo banho matinal. Roberto entrou no quarto que eles compartilhavam, embora já dormissem em lados opostos da cama king size havia meses, e sentou-se em uma poltrona próxima à janela. Esperaria ela sair do banho. E então, de alguma forma, descobriria a verdade. Toda a verdade. Porque naquele momento, com o coração ainda acelerado pelo susto e pela revelação de Dona Célia, Roberto Almeida sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. O véu havia caído, e o que ele via agora era aterrorizante. O som da água cessou depois de 20 minutos. Roberto permaneceu sentado na poltrona, suas mãos entrelaçadas, os pensamentos girando em círculos intermináveis. Ele ouvia Mariana se movimentando no banheiro, abrindo e fechando gavetas, o som familiar do secador de cabelo, rotinas que ele conhecia de cor, movimentos que ele havia observado 1000 vezes ao longo de 10 anos. Mas agora, cada som parecia carregar um peso sinistro, uma ameaça oculta. Quando Mariana finalmente saiu do banheiro, enrolada em um roupão branco de seda, seu cabelo loiro ainda úmido caindo sobre os ombros, ela deu um pequeno salto ao ver o marido sentado ali. Seus olhos azuis se arregalaram por um segundo, mas logo ela recompôs a expressão, assumindo aquela máscara de indiferença, fria que havia se tornado sua face habitual nos últimos meses. Roberto, pensei que você já tivesse saído para a sua reunião. Ela caminhou até a penteadeira e começou a passar creme no rosto, evitando olhar diretamente para ele através do espelho. Não é aquela reunião super importante que você vem falando há semanas. A venda da filial. Roberto observou cada movimento dela. A forma como suas mãos aplicavam o creme com movimentos circulares precisos. A postura ereta, quase militar. A voz controlada, sem emoção. Cancelei a reunião. Tive um imprevisto. Mariana pausou por um segundo, quase imperceptível, antes de continuar, com o ritual de beleza. Um imprevisto? Que tipo de imprevisto? Não é como você cancelar reuniões importantes. Ela pegou um frasco de perfume caro, aquele perfume francês que custava quase R$2.000, e aplicou nos pulsos. Espero que não seja nada grave. Roberto se levantou da poltrona e caminhou lentamente até ficar atrás dela, seus olhos encontrando os dela através do reflexo no espelho. Mariana, precisamos conversar. Sério. Sobre nós, sobre nosso casamento, sobre tudo o que está acontecendo. Ela suspirou dramaticamente e virou-se para encará-lo diretamente. Roberto, não temos tempo para isso agora. Tenho um compromisso no spa às 10 horas. Além disso, já conversamos sobre isso 1000 vezes. Você sabe exatamente o que eu penso sobre a situação. A situação. Roberto sentiu uma pontada de raiva. Você se refere ao fato de eu ter incluído minha filha no testamento? Essa situação. Mariana se levantou, cruzando os braços sobre o peito. Sua filha. Sempre sua filha. Como se eu não existisse. Como se 10 anos da minha vida, dedicados a você, não significassem nada. Seus olhos brilhavam com uma mistura de raiva e algo mais. Algo que Roberto não conseguia identificar completamente. Você me prometeu, quando nos casamos, que eu seria sua prioridade, que construiríamos uma vida juntos. E agora, de repente, aparece essa garota querendo metade de tudo o que é nosso. Ela é minha filha, Mariana. Não é uma garota qualquer. É meu sangue. Roberto manteve a voz firme, mas por dentro sentia uma tempestade de emoções. E além disso, se algo acontecer comigo, você ainda ficará com 50% de tudo. Não é pouco. É mais dinheiro do que você poderia gastar em 3 vidas. Mas não é tudo. Mariana deu alguns passos em direção à janela do quarto que dava para o jardim imenso dos fundos. E não é justo. Eu deixei minha carreira por você. Eu me tornei a esposa perfeita, a anfitriã perfeita. Organizei sua vida, cuidei desta casa, estive ao seu lado em cada evento, em cada jantar de negócios. E qual é minha recompensa?
Ser colocada no mesmo patamar de uma garota que apareceu há 2 anos querendo brincar de empresária? Roberto sentiu a raiva crescer. Juliana não está brincando de nada. Ela trabalha duro, provou seu valor na empresa. E além disso, este não é realmente sobre ela, é? É sobre você querer controle total, sobre você não aceitar dividir nada com ninguém. Mariana se virou bruscamente, seus olhos agora 2 pedaços de gelo. Claro que é sobre controle, Roberto. Esta mansão, estas empresas, este estilo de vida, tudo isso foi construído durante nosso casamento. Eu tenho direito a tudo. E você sabe o que eu acho? Ela caminhou até ficar bem perto dele, sua voz baixando para um sussurro venenoso. Eu acho que você deveria repensar suas prioridades. Porque a vida é frágil, Roberto. Acidentes acontecem, especialmente em estradas perigosas da serra. O coração de Roberto parou por um segundo. Aquelas palavras, acidentes, estradas perigosas, era como se ela estivesse confirmando tudo o que Dona Célia havia dito. Ele teve que fazer um esforço sobre-humano para manter a compostura. O que você quis dizer com isso, Mariana? Ela deu de ombros, um sorriso frio nos lábios. Eu quis dizer exatamente o que falei. Você está sempre correndo de um lado para o outro, dirigindo em alta velocidade, pegando estradas ruins. Um dia você pode se descuidar. E então, o que vai acontecer com tudo isso? Seus planos cuidadosos de herança vão por água abaixo. Ela pegou a bolsa de grife da cama. Agora, se me der. Licença, preciso ir ao spa. Tenho um dia inteiro de tratamentos pela frente. Antes que Roberto pudesse responder, Mariana já estava saindo do quarto. Ele ouviu os saltos dela descendo a escada, depois o som da porta da frente se fechando. Ficou parado ali, processando o que acabara de acontecer. Aquela conversa não havia sido uma confissão direta, mas as entrelinhas eram claras. Mariana sabia sobre o carro, sobre a estrada, sobre tudo. Roberto sentou-se na cama, sentindo-se subitamente exausto. 10 anos. 10 anos de casamento e tudo havia se reduzido a isso. Dinheiro, poder, controle. Será que ela algum dia havia realmente o amado? Ou ele sempre foi apenas um meio para um fim, uma forma de garantir o estilo de vida luxuoso que ela desejava? Ele pegou o celular e ligou para seu advogado pessoal, Dr. Fernando Cardoso, um homem de 60 anos que cuidava de todos os assuntos legais da família e da empresa há mais de 20 anos. Fernando, preciso que você venha até minha casa agora. É urgente e traga alguém de confiança, alguém discreto que entenda de questões delicadas. O advogado, percebendo a seriedade na voz de Roberto, não fez perguntas. Estarei aí em 40 minutos. Vou trazer o delegado Moreira, ele é amigo pessoal e totalmente confiável. Podemos confiar nele para qualquer situação. Enquanto esperava, Roberto desceu novamente para a garagem. Desta vez, ele pegou seu celular e fotografou detalhadamente os cabos alterados do carro. Cada ângulo, cada detalhe. Depois, gravou um vídeo curto mostrando a situação e explicando o que Dona Célia havia testemunhado. Ele precisava de provas. Se as coisas chegassem a um ponto extremo, precisaria de algo concreto para se proteger. Ele chamou Dona Célia novamente e pediu que ela escrevesse um relato detalhado de tudo o que havia visto na noite anterior. A governanta, ainda nervosa, mas determinada, sentou-se na cozinha e começou a escrever com letra cuidadosa, descrevendo cada momento daquela noite fatídica. Eram quase 10 horas da manhã, quando o interfone da portaria tocou. Fernando Cardoso e o delegado Moreira haviam chegado. Roberto os recebeu na sala de estar, um ambiente amplo decorado com móveis de design italiano e obras de arte contemporânea. Os 2 homens perceberam imediatamente pela expressão de Roberto que algo grave havia acontecido. O empresário respirou fundo e começou a contar tudo, desde o aviso desesperado de Dona Célia até a conversa inquietante com Mariana naquela manhã. O delegado Moreira, um homem de 55 anos com cabelos grisalhos e olhar penetrante, ouviu tudo em silêncio. Quando Roberto terminou, o delegado assentiu gravemente. Isso é muito sério, Roberto. Se o que sua governanta diz é verdade, e se essas alterações no carro são mesmo intencionais,
Estamos falando de uma situação que precisa ser investigada com cuidado. Ele olhou para Fernando. Mas precisamos de mais do que o testemunho de uma funcionária e cabos alterados. Precisamos de provas irrefutáveis. Foi então que Fernando teve uma ideia. Roberto, você disse que Mariana estava com luvas e ferramentas? Ela deve ter guardado essas coisas em algum lugar. Com sua permissão, poderíamos examinar os pertences dela enquanto ela está fora. Se encontrarmos as luvas sujas ou qualquer outra evidência, isso fortaleceria muito o caso. Roberto hesitou. Era uma invasão de privacidade da esposa, mas dadas as circunstâncias, ele não via alternativa. Façam o que precisarem fazer. Os 3 homens subiram juntos até o 2º andar da mansão. O quarto de Mariana, que antes fora o quarto do casal, mas que ela havia reivindicado como seu espaço privado há 6 meses, ficava no final do corredor. Era uma suíte ampla com closet e banheiro próprio, decorada em tons de branco e dourado, com móveis laqueados e um lustre de cristal que custara uma pequena fortuna. Roberto raramente entrava ali, respeitando o espaço que ela havia demarcado como território exclusivamente seu. O delegado Moreira colocou luvas de látex antes de começar a vasculhar o ambiente. Fernando observava atentamente enquanto Roberto ficava na porta, sentindo-se estranho por invadir o quarto da esposa daquela maneira, mesmo dadas as circunstâncias extraordinárias. O delegado começou pelo closet, um cômodo separado que mais parecia uma boutique de luxo, com prateleiras repletas de sapatos, de grife, bolsas que custavam o equivalente ao salário anual de muitos brasileiros e roupas organizadas por cor e estação. No fundo do closet, atrás de uma fileira de vestidos de festa, o delegado encontrou uma caixa de sapatos que parecia fora do lugar. Era uma caixa simples de tênis esportivo, completamente destoante do resto do guarda-roupa sofisticado de Mariana. Ele abriu cuidadosamente e encontrou um par de luvas de trabalho de couro grosso. As luvas estavam visivelmente sujas, com algo escuro que poderia ser graxa ou óleo de motor. Roberto, venha ver isso. O delegado mostrou as luvas. Estas eram da sua esposa? Roberto se aproximou e examinou as luvas. Nunca vi Mariana usar algo assim. Ela não é o tipo de pessoa que faz trabalho manual. Ele sentiu um aperto no peito. Aquelas luvas eram a confirmação física de tudo o que Dona Célia havia relatado. Vamos levar estas para análise, disse o delegado Moreira, colocando as luvas em um saco plástico transparente. Ele continuou vasculhando o quarto. Na gaveta da mesa de cabeceira, encontrou algo igualmente interessante. Um laptop pessoal que Mariana mantinha sempre com ela. O delegado olhou para Roberto. Temos sua autorização para verificar o histórico de internet deste computador? Roberto assentiu, embora se sentisse cada vez mais desconfortável com toda aquela situação. Parte dele ainda esperava que houvesse alguma explicação racional, algum mal-entendido gigantesco que explicasse tudo. Mas a parte lógica de seu cérebro sabia que estava apenas se enganando. O delegado Moreira ligou o laptop. Para surpresa de todos, não havia senha. Mariana havia deixado o computador desprotegido, talvez por excesso de confiança ou por nunca imaginar que alguém iria vasculhar seus pertences. O delegado abriu o navegador e foi direto ao histórico de buscas dos últimos dias. O que ele encontrou fez Roberto sentir suas pernas fraquejarem. Havia múltiplas pesquisas feitas nos últimos 3 dias. As buscas incluíam termos como procedimentos de manutenção automotiva, sistemas mecânicos de veículos de luxo e várias outras pesquisas relacionadas a modificações em automóveis. Havia também buscas sobre estradas serranas na região, pontos perigosos e até mesmo sobre investigações e coleta de evidências. Fernando se aproximou e olhou por cima do ombro do delegado. Isso é bastante incriminador, mas precisamos ser cuidadosos. Um advogado habilidoso poderia argumentar que ela estava apenas curiosa ou que estava planejando alguma surpresa para o marido. O delegado Moreira concordou. Por isso, precisamos investigar mais a fundo. Ele continuou navegando pelo laptop e encontrou algo mais, uma troca de e-mails entre Mariana e uma amiga próxima, Silvana, datada de uma semana atrás. No e-mail, Mariana desabafava sobre sua frustração com a situação financeira do casamento e mencionava que estava cansada
de ser tratada como descartável. Dizia que Roberto não a valorizava e que ela merecia muito mais do que estava recebendo. Mas foi a resposta de Silvana que chamou a atenção do delegado. A amiga havia escrito algo como: às vezes as pessoas precisam enfrentar consequências para entender o valor do que tem, seguido de um emoji piscando. Não era uma confissão direta de nada, mas o tom era no mínimo suspeito. Roberto se sentou na beira da cama de Mariana, sentindo-se enjoado. Como ele havia chegado àquele ponto? Como o casamento, que começara com tanto amor e promessas, havia se deteriorado até esse nível de desconfiança e aparente traição? Fernando colocou uma mão no ombro do amigo. Roberto, eu sei que isso é difícil, mas você precisa se manter forte. Estamos aqui para ajudá-lo. O delegado vai cuidar da investigação e eu vou cuidar dos aspectos legais. Você não está sozinho nisto. O delegado Moreira fechou o laptop cuidadosamente e o colocou em outro saco de evidências. Vou levar isto para a delegacia e fazer uma análise forense completa. Também vou precisar do depoimento formal de Dona Célia. Ele olhou para Roberto com seriedade. Você entende que, se confirmarmos tudo isso, sua esposa vai enfrentar acusações muito sérias? Roberto assentiu, mas sua mente estava em outro lugar. Ele pensava em como aquela mulher, que dormia ao seu lado todas as noites, que conhecia todos os seus hábitos e rotinas, que havia sido sua companheira por uma década, poderia ter se transformado em algo tão diferente. Ou será que ela sempre foi assim e ele apenas não havia querido ver? Os três homens desceram novamente para a sala de estar. Dona Célia foi chamada e deu seu depoimento formal ao delegado, respondendo a cada pergunta com detalhes precisos sobre o que havia testemunhado naquela noite. Sua voz tremia, mas ela permaneceu firme em seu relato. O delegado gravou tudo em áudio, com a autorização dela, para ter um registro oficial. Depois que o depoimento terminou, o delegado Moreira se dirigiu a Roberto. Agora vem a parte difícil. Você precisa decidir como quer proceder. Posso iniciar uma investigação formal, mas isso significa que sua esposa será eventualmente confrontada e possivelmente levada para prestar depoimento. Vai ser um escândalo público. A imprensa vai ter um dia de campo com isso. Roberto pensou por um longo momento. Sua empresa, sua reputação, tudo poderia ser afetado por um escândalo desse tipo. Mas, por outro lado, como ele poderia simplesmente deixar passar algo tão grave? Como poderia continuar vivendo sob o mesmo teto de alguém que aparentemente desejava seu mal? Eu quero que a investigação prossiga, disse Roberto finalmente, sua voz firme apesar da tempestade interior. Mas quero que seja feito com discrição, pelo menos inicialmente. Não quero alertá-la ainda. Quero entender completamente o que está acontecendo antes de tomar qualquer decisão final. O delegado concordou. Vou precisar de alguns dias para analisar tudo. As luvas, o histórico do computador. Vou também verificar se há câmeras de segurança na região que possam ter capturado algo relevante. Enquanto isso, você precisa agir normalmente. Não deixe que ela perceba que descobrimos algo. Roberto sabia que aquilo seria a coisa mais difícil que já havia feito. Como poderia olhar para Mariana e fingir que tudo estava normal? Como poderia dormir sob o mesmo teto, sabendo o que sabia? Fernando, percebendo a angústia do amigo, fez uma sugestão. Roberto, por que você não fica no apartamento do escritório por alguns dias? Diga a Mariana que precisa ficar perto do trabalho por causa de reuniões urgentes. Isso lhe dará tempo para processar tudo isso e nos dará tempo para investigar sem que ela fique desconfiada. Era uma boa ideia. Roberto tinha um apartamento de 2 quartos próximo ao escritório principal, que usava ocasionalmente quando precisava trabalhar até tarde. Seria uma desculpa plausível para se afastar da casa por alguns dias. Vou fazer isso. Vou arrumar uma mala agora e sair antes que ela volte do spa. Os 3 homens se despediram. O delegado Moreira levou consigo as evidências coletadas, prometendo manter Roberto informado sobre cada desenvolvimento. Fernando ficou mais alguns minutos, garantindo que o amigo estava bem antes de partir. Quando Roberto ficou sozinho na mansão,
ele subiu até seu próprio quarto e começou a arrumar uma mala com roupas para uma semana. Cada peça de roupa que dobrava parecia carregar o peso de uma memória. Aquela camisa azul que Mariana havia lhe dado no aniversário de 3 anos atrás. As abotoaduras que ela escolhera cuidadosamente para combinar com seus ternos. Todas aquelas pequenas coisas que pareciam provas de afeto, mas que agora eram apenas objetos vazios de significado. Ele estava terminando de arrumar a mala quando ouviu o som do carro de Mariana entrando na garagem. Ela havia voltado mais cedo do spa. Roberto congelou quando ouviu os passos de Mariana subindo as escadas. Seu coração acelerou. Ele ainda estava em seu quarto, com a mala pela metade em cima da cama. Não havia tempo para esconder o que estava fazendo. Ele respirou fundo, tentando manter a compostura enquanto ouvia os saltos dela se aproximando pelo corredor. Mariana apareceu na porta do quarto, ainda vestindo o conjunto de linho bege que havia usado para ir ao spa. Ela parou abruptamente ao ver a mala aberta. Roberto, o que está fazendo? Seus olhos percorreram a cama, as roupas dobradas, a expressão tensa no rosto do marido. Preciso ficar no apartamento do escritório por alguns dias. Roberto manteve a voz neutra, evitando olhar diretamente para ela. Tenho reuniões seguidas e faz mais sentido ficar por lá. Vou economizar tempo de deslocamento. Mariana entrou no quarto, seus olhos fixos nele. Reuniões? Você cancelou a reunião mais importante do ano hoje de manhã. Agora, de repente, tem tantas reuniões que precisa dormir no escritório? Ela cruzou os braços. Acha que eu sou idiota, Roberto? Ele finalmente olhou para ela, e o que viu o surpreendeu. Os olhos de Mariana estavam vermelhos, como se ela tivesse chorado. Havia algo diferente em sua postura, uma vulnerabilidade que ele não via há muito tempo. Não acho que você é idiota. Apenas preciso de espaço. Nós dois sabemos que as coisas não estão bem entre nós há meses. Mariana caminhou até a janela, dando as costas para ele. O silêncio se estendeu por longos segundos. Quando ela finalmente falou, sua voz estava diferente, mais baixa, carregada de emoção. Você está tendo um caso, não está? Roberto ficou completamente perdido. Um caso? Do que ela estava falando? Mariana, eu não sei de onde você tirou isso, mas não estou tendo caso nenhum. Ela se virou bruscamente, lágrimas agora escorrendo livremente por seu rosto. Não minta para mim, Roberto. Eu sei que algo está acontecendo. Você está distante há meses, mal fala comigo, passa cada vez mais tempo no escritório. E agora essa história de ficar lá dormindo? Ela enxugou, as lágrimas com raiva. Quem é ela? É alguém da empresa? É alguém que eu conheço? Roberto estava completamente atordoado. Em meio a toda aquela situação surreal, com as evidências de sabotagem no carro, as luvas sujas, o histórico suspeito no computador, Mariana estava o acusando de ter um caso. Mariana, eu juro por tudo que é mais sagrado que não estou tendo um caso. Não há outra mulher. Então por que você está me deixando? Por que está indo embora? Sua voz quebrou. Eu sei que nosso casamento está ruim. Eu sei que eu não tenho sido a melhor esposa. Mas eu te amo, Roberto. Ainda te amo. E a ideia de te perder está me matando. Roberto sentou-se na cama, completamente confuso. Aquela demonstração de vulnerabilidade era tão inesperada que ele não sabia como reagir. Onde estava a mulher fria e calculista que havia ameaçado ele pela manhã? Onde estava a pessoa que supostamente havia sabotado seu carro? Mariana, eu não entendo. Hoje de manhã você estava diferente, falando sobre acidentes e coisas estranhas. E agora está dizendo que me ama? Ele balançou a cabeça. Eu não sei mais quem você é. Ela se aproximou e sentou-se ao lado dele na cama, mantendo uma distância respeitosa. Eu disse aquelas coisas porque estava tentando assustá-lo. Eu sei, foi horrível da minha parte, mas eu estava desesperada. Pensei que se você sentisse medo, se achasse que poderia me perder ou que algo poderia acontecer com você, talvez voltasse a prestar atenção em mim. Foi cruel e estúpido, eu reconheço. Roberto olhou para ela, tentando decifrar se aquilo era genuíno ou apenas mais uma manipulação. Mariana, Dona Célia me contou que viu você na garagem ontem à noite, com ferramentas.
mexendo no meu carro. O rosto de Mariana ficou pálido. Ela fechou os olhos por um longo momento, e quando os abriu novamente, havia uma mistura de vergonha e desespero. Eu estava instalando um rastreador GPS no seu carro. Sua voz era apenas um sussurro. Eu comprei pela internet. Estava convencida de que você estava me traindo, que ia se encontrar com outra mulher. Queria saber para onde você ia, com quem você estava. Roberto sentiu como se tivesse levado um soco. Um rastreador GPS? Era isso? Todo aquele pânico, toda aquela investigação, as luvas, as ferramentas, tudo era porque ela estava tentando rastreá-lo. Mariana continuou, as palavras saindo em torrente. Agora, eu sei que foi uma invasão terrível de privacidade. Eu sei que foi errado, mas eu estava enlouquecendo, Roberto. Você não fala mais comigo, não me toca mais, mal me olha. E então, teve toda aquela história com Juliana e o testamento, e eu comecei a pensar que talvez você estivesse planejando se livrar de mim. Que talvez tivesse encontrado outra pessoa, alguém mais jovem, e estava preparando o terreno para um divórcio. Ela enterrou o rosto nas mãos, soluçando. Eu sei como isso soa, eu sei que pareço uma louca obcecada, e talvez eu seja. Mas é só porque eu não quero perder você. Não quero perder esta vida que construímos juntos. Eu cometi erros, fui egoísta sobre o dinheiro, sobre a herança. Mas no fundo, tudo o que eu realmente quero é ter você de volta. Ter meu marido de volta. Roberto se levantou e caminhou até a janela, precisando de espaço para processar tudo aquilo. Sua mente era um turbilhão. Se Mariana estava dizendo a verdade e ela estava apenas instalando um rastreador por ciúmes, então toda a narrativa que ele havia construído na sua cabeça estava errada. As luvas sujas de graxa faziam sentido agora. Ela havia mexido em partes do carro para instalar o dispositivo. As pesquisas na internet sobre o carro também faziam sentido. Ela estava tentando descobrir onde e como instalar o rastreador. Mas e quanto aos cabos? Roberto se virou. Mariana, eu olhei o carro. Os cabos estão alterados. Como você explica isso? Mariana levantou-se, limpando as lágrimas. Eu não mexi em nenhum cabo importante, Roberto. Eu juro. Só desconectei um cabo temporariamente para ter acesso aonde precisava instalar o GPS. Depois reconectei tudo. Ela caminhou até ele. Por favor, vá verificar agora. Vá ver. O rastreador está lá escondido atrás do painel. E todos os cabos estão conectados corretamente. Eu assisti a vídeos no YouTube durante horas para ter certeza de que estava fazendo certo. Roberto olhou para ela, tentando decidir se devia acreditar. Dona Célia ouviu você falando sozinha, dizendo coisas sobre a estrada da serra, sobre aquele ser meu último dia. Mariana balançou a cabeça, mais lágrimas descendo. Eu estava ensaiando. Eu ia te confrontar sobre o caso que eu achava que você estava tendo. Estava ensaiando o que diria, como faria você confessar. Disse aquelas coisas horríveis, porque estava com raiva, imaginando você com outra mulher. Ela segurou as mãos dele. Mas eu nunca, nunca faria nada para te machucar de verdade. Você tem que acreditar em mim. Roberto puxou as mãos dela, ainda incerto. Mariana, eu não sei o que pensar. Você me assustou muito. Dona Célia me assustou muito. Passei a manhã inteira achando que você queria me ver fora do caminho. Eu sei. E eu sinto muito. Muito mesmo. Mariana respirou fundo. O delegado esteve aqui. Eles vasculharam minhas coisas. É por isso que você sabe sobre as luvas e tudo mais? Roberto assentiu. Eles encontraram as luvas, o laptop, viram seu histórico de buscas. Tudo apontava para algo muito pior do que ciúmes. Mariana mordeu o lábio, novos soluços ameaçando escapar. Eu sei como parece, mas eu juro, Roberto, tudo o que eu fiz foi instalar aquele maldito rastreador. Nada mais. Ela olhou para ele com olhos suplicantes. Vamos juntos agora, vamos para a garagem. Eu mostro exatamente onde está o GPS, mostro que todos os cabos estão no lugar. Por favor, me dê essa chance de provar que estou dizendo a verdade. Roberto hesitou. Uma parte dele ainda não confiava completamente, mas outra parte, a parte que havia amado, essa mulher por 10 anos,
Queria desesperadamente acreditar que tudo não passava de um terrível mal-entendido. Vamos, disse ele finalmente. Os dois desceram juntos as escadas em silêncio, cada passo carregado de tensão e expectativa. A tarde de agosto começava a dar lugar ao entardecer e a luz dourada que entrava pelas janelas da mansão criava sombras longas no corredor. Roberto sentia o coração batendo forte enquanto caminhava ao lado de Mariana em direção à garagem. Parte dele ainda temia o que encontraria, enquanto outra parte orava para que ela estivesse dizendo a verdade. Quando chegaram à garagem, o Mercedes, prateado, continuava exatamente onde Roberto o havia deixado pela manhã. O capô ainda ligeiramente aberto da última vez que ele o inspecionara. Mariana caminhou diretamente até o veículo, suas mãos tremendo levemente enquanto abria completamente o capô. Roberto ficou ao lado dela, observando cada movimento. Está aqui. Mariana apontou para uma pequena caixa preta discreta, não maior que um maço de cigarros, que estava afixada em um canto do compartimento do motor com fita adesiva industrial. É um rastreador GPS básico. Comprei em um site que vende equipamentos de segurança. Ela olhou para Roberto com olhos ainda vermelhos. Eu até guardei a caixa e o recibo. Está tudo no meu closet, na gaveta debaixo das bijuterias. Roberto examinou o dispositivo sem tocá-lo. Realmente parecia ser um rastreador GPS comum, daqueles que muitas pessoas usavam para monitorar veículos ou cargas. Ele então inspecionou cuidadosamente os cabos ao redor, aqueles mesmos que havia observado pela manhã com tanto pavor. Agora, olhando com mais atenção e menos pânico, ele podia ver que, de fato, tudo estava conectado corretamente. Havia marcas de que alguns cabos haviam sido temporariamente desconectados e depois reconectados, mas nada estava cortado ou danificado permanentemente. Roberto sentiu as pernas ficarem fracas. Como ele havia interpretado tão mal a situação? Na pressa e no pânico induzidos pelas palavras de Dona Célia, ele havia visto sabotagem onde havia apenas os sinais de uma instalação amadora de equipamento eletrônico. Ele apoiou as mãos no capô do carro, respirando fundo. Deus do céu, Mariana. Você não imagina o susto que me causou. Mariana estava chorando novamente, mas desta vez as lágrimas pareciam ser de alívio. Eu sinto muito. Eu sinto muito por tudo. Por ter invadido sua privacidade, por ter feito você pensar que eu era capaz de algo terrível, por ter colocado nossa governanta leal em uma posição impossível. Ela enxugou o rosto com as costas da mão. Eu estraguei tudo, completamente. Roberto fechou o capô do carro devagar e se virou para encará-la. Nós dois estragamos, Mariana. Eu também tenho culpa nisso tudo. Eu me afastei de você. Parei de nos tratar como prioridade. Fiquei tão obcecado com o trabalho, com Juliana, com questões de sucessão e herança, que esqueci da pessoa que estava ao meu lado. Eles ficaram ali parados, separados por apenas meio metro, mas sentindo como se houvesse um abismo entre eles. Foi Roberto quem deu o primeiro passo. Ele se aproximou e, hesitante, tocou o rosto de Mariana, limpando uma lágrima com o polegar. Nós precisamos de ajuda, terapia de casal, comunicação melhor, seja lá o que for, porque isso aqui, ele gesticulou vagamente ao redor. Este nível de desconfiança e paranoia não é saudável para nenhum de nós. Mariana assentiu vigorosamente. Eu faço qualquer coisa para consertar isso, para nos consertar. Ela segurou a mão dele que ainda repousava em seu rosto. Eu sei que fui horrível sobre o dinheiro e sobre Juliana. Foi egoísmo puro. Sua filha merece parte da herança. Ela é sua, filha, e eu deveria estar feliz que você tem esse relacionamento com ela, não ressentida. Roberto puxou Mariana para um abraço, o primeiro abraço verdadeiro que compartilhavam em meses. Ela se agarrou a ele, soluçando contra seu peito, e ele sentiu suas próprias lágrimas começarem a cair. Todo o estresse do dia, todo o medo, toda a confusão, tudo veio à tona naquele momento. Eles ficaram assim por longos minutos, apenas segurando um ao outro, começando o longo processo de cura. Quando finalmente se separaram, Mariana limpou o rosto e tentou sorrir. Acho que você vai ter que explicar tudo isso para o delegado e seu advogado. Eles devem achar que eu sou completamente louca.
Roberto deu uma risada sem humor. Eu ligo para eles ainda hoje. Vou explicar tudo. E quanto às evidências que eles levaram, vamos ter que recuperá-las. Ele balançou a cabeça. Que dia maluco! Eles voltaram para dentro da casa, desta vez de mãos dadas. Era um gesto pequeno, mas significativo. Na cozinha, encontraram Dona Célia preparando café, visivelmente nervosa. A governanta os viu entrar juntos e seus olhos se arregalaram em surpresa e preocupação. Dona Célia, Roberto chamou gentilmente. A senhora pode vir aqui, por favor? Precisamos conversar. A governanta se aproximou lentamente, limpando as mãos no avental. Sua expressão estava tensa, claramente esperando o pior. Doutor Roberto, eu só queria proteger o senhor. Se eu fiz algo errado ao contar, eu sinto muito. Roberto balançou a cabeça rapidamente. A senhora não fez nada errado, Dona Célia. Absolutamente nada. A senhora agiu por lealdade e preocupação genuína, e eu serei eternamente grato por isso. Ele olhou para Mariana, que assentiu encorajadoramente. Mas acontece que houve um mal-entendido. Dona Mariana não estava tentando fazer nada perigoso. Ela estava apenas instalando um dispositivo de rastreamento no carro por razões pessoais. Dona Célia olhou de Roberto para Mariana, processando a informação. Mas eu ouvi a Dona Mariana dizendo coisas sobre estradas perigosas e tudo mais. Mariana se aproximou da governanta, seus olhos ainda vermelhos. Dona Célia, eu estava desabafando, falando sozinha sobre medos e inseguranças que eu tinha. Eu sei que deve ter parecido assustador, mas eu jamais faria algo para machucar o Roberto. Nunca. Ela respirou fundo. E eu peço desculpas por ter causado todo esse tumulto. A senhora é uma pessoa maravilhosa e não merecia ser colocada nessa posição. A governanta ficou em silêncio por um momento, seus olhos sábios avaliando ambos. Então, vagarosamente, ela assentiu. Eu estou aliviada. Muito aliviada. Trabalho nesta casa há 15 anos e sempre rezei pela felicidade desta família. Se foi tudo um mal-entendido, então, graças a Deus. Roberto sorriu com carinho. A senhora sempre foi como parte da família, Dona Célia, e continuará sendo. Ele pegou um envelope que havia preparado mais cedo, antes de toda a confusão se resolver. Estava originalmente planejando dar isso como uma gratidão por salvar minha vida, mas agora quero dar como gratidão por se importar tanto. Ele entregou o envelope para ela. É um bônus generoso. Use para o que a senhora quiser. Férias, reformas na sua casa, qualquer coisa. Dona Célia abriu o envelope e seus olhos se encheram de lágrimas ao ver o valor do cheque dentro. Doutor Roberto, isso é demais. Eu não posso aceitar. Pode sim e vai aceitar, Roberto insistiu com firmeza gentil. A senhora merece cada centavo. Os três compartilharam um café juntos na cozinha, conversando sobre trivialidades, lentamente retornando a algum senso de normalidade. Quando Dona Célia se retirou para seu quarto nos fundos, Roberto e Mariana ficaram sozinhos novamente. Eles subiram para o quarto principal, e Roberto desfez a mala que havia começado a arrumar. Cada peça de roupa que ele tirava e devolvia ao armário parecia simbolizar um passo de volta à sua vida, ao seu casamento. Mariana o observava da cama, seus olhos seguindo cada movimento dele. Vamos ter que trabalhar muito nisso, Roberto disse enquanto pendurava uma camisa no cabide. Não vai ser fácil. Temos muita coisa para resolver. Muita conversa difícil pela frente. Eu sei, Mariana respondeu suavemente. Mas eu estou disposta. Estou disposta a fazer o que for preciso. Ela hesitou antes de continuar. E sobre o testamento sobre Juliana, eu realmente pensei sobre isso. Ela merece metade. E eu vou aprender a ter um relacionamento melhor com ela. Ela é importante para você, então ela precisa ser importante para mim também. Roberto sentou-se ao lado dela na cama, pegando sua mão. Obrigado, isso significa muito para mim. Ele olhou nos olhos dela. E quanto ao rastreador no carro, preciso que você o remova. Não pode haver monitoramento secreto entre nós. Se você tem dúvidas ou inseguranças, precisa conversar comigo. Diretamente, sem subterfúgios.
Mariana concordou imediatamente. Eu vou remover amanhã mesmo e prometo mesmo que vou trabalhar na comunicação, na confiança, em tudo. Naquela noite eles jantaram juntos na varanda da mansão, algo que não faziam há meses. Conversaram sobre terapia de casal, sobre tirar férias juntos, sobre reconectar como casal e não apenas como duas pessoas que dividiam uma casa. Não foi perfeito, ainda havia tensão e coisas não ditas pairando no ar, mas era um começo, um novo começo. Dias depois, Roberto se encontrou com Fernando e o delegado Moreira para explicar toda a situação. Ambos ficaram aliviados que não havia crime algum, apenas um casamento em crise que havia gerado um mal-entendido épico. As evidências foram devolvidas, o caso foi arquivado como não procedente e a vida começou a retornar ao normal. Roberto aumentou o bônus de Dona Célia e garantiu que ela soubesse o quanto era valorizada. A governanta continuou seu trabalho impecável, mas agora com uma sensação renovada de segurança sobre seu lugar na família. Quanto a Roberto e Mariana, eles começaram terapia de casal na semana seguinte. Foi um processo lento e às vezes doloroso, descascando camadas de ressentimento e incompreensão que haviam se acumulado ao longo dos anos. Mas ambos estavam comprometidos e isso fazia toda a diferença. Juliana foi convidada para jantar na mansão e pela primeira vez em 2 anos, a refeição não foi tensa. Mariana fez um esforço genuíno para conhecer melhor a enteada, perguntando sobre seus estudos, seus planos para o futuro. Não foi uma transformação instantânea, mas foi um passo na direção certa. Meses depois, enquanto Roberto dirigia seu Mercedes pela cidade, agora livre de rastreadores secretos, ele refletiu sobre aquele dia fatídico de agosto, sobre como as coisas poderiam ter terminado tão diferentemente, sobre como a falta de comunicação quase destruíra tudo o que eles haviam construído. Ele aprendera que os relacionamentos, mesmo os mais fortes, precisavam de cuidado constante, que o amor sozinho não era suficiente sem confiança, comunicação e esforço mútuo, e que às vezes os maiores sustos da vida acabavam sendo bênçãos disfarçadas, forçando mudanças necessárias que vinham sendo adiadas por tempo demais. Roberto chegou em casa naquela noite e encontrou Mariana na cozinha, ajudando Dona Célia a preparar o jantar. Elas estavam rindo de algo, e o som era música para seus ouvidos. Ele se aproximou, beijou Mariana na bochecha e agradeceu silenciosamente por terem tido uma segunda chance. Uma chance de fazer as coisas direito desta vez. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Roberto e Mariana tenha tocado seus corações e feito vocês refletirem sobre a importância da comunicação e da confiança nos relacionamentos. Às vezes, o que parece ser o fim pode ser apenas o começo de um novo capítulo. Se esta história ressoou com vocês, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e deixar um like neste vídeo. Todos os dias, trazemos histórias únicas que exploram as complexidades da vida, do amor e das relações humanas. Queremos ouvir sua opinião. Você já passou por uma situação onde um mal-entendido quase destruiu algo importante? Compartilhe suas experiências nos comentários abaixo. E não percam nossos próximos conteúdos, onde continuaremos explorando histórias que emocionam, ensinam e inspiram. Até a próxima história. E lembrem-se, a comunicação é a chave para qualquer relacionamento saudável. Nos vemos nos comentários.